Luan, she's 14. No, she's 21. I'm not 21, I told you this. Okay, yeah, sure. Mais um vídeo aqui no baú sobre o caso do Luan Oliveira, aquele criador de conteúdos de 37 anos que ficou conhecido por fingir ter 17 nas redes sociais dele. E só essa frase já deveria parar todo mundo por uns bons segundos. Porque não é normal, não é comum e definitivamente não é o tipo de coisa que deveria passar batida. Pra quem não se lembra, há algumas semanas eu trouxe aqui trechos de lives do Luan Oliveira interagindo de maneira bem esquisita com meninas de 14 anos de idade. E quando eu digo esquisita, eu tô sendo educado, tá? Tô sendo gentil. Porque eram falas com teor adulto, comentários completamente inadequados e um comportamento que, no mínimo, levanta muitos alertas. E eu volto nesse caso hoje porque ele não morreu. Muito pelo contrário, ele cresceu. E cresceu a ponto de sair da internet e chegar onde realmente importa. Hoje, esse caso já tá na alçada do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal. Ou seja, não é mais só opinião da internet, não é mais drama de rede social, não é mais sobre cancelamento. Agora a gente tá falando de investigação de verdade. Então vamos entender aqui em que pé que tá tudo isso. Um caso que começou aqui no baú, ganhou proporção, furou a bolha e agora tá sendo analisado por quem realmente tem competência para isso. Eu me chamo Alex Alves, mas pode me chamar de baú. Já começa deixando um like nesse vídeo e se inscrevendo no canal do Baú para que os nossos vídeos possam aparecer mais vezes para você aqui no YouTube. Eu tô te esperando lá no nosso grupinho de apoiadores do Telegram. Se tornando membro e entrando pro nosso grupo de apoiadores do Baú, além de apoiar o meu trabalho, você vai ter figurinhas especiais nos comentários, tem vídeos exclusivos e vídeos antecipados também. É só clicar no link da descrição desse vídeo. Baú! Agora vamos voltar porque a história tem bastante coisa nova, tá? No dia 19 de fevereiro eu trouxe o meu primeiro vídeo aqui com as conversas que eu encontrei do Luan na internet. Yeah, looks better than... She looks pretty younger than you. I feel so... Old. Stop saying that. I love when girls dress like that because this is make turn on. Ew, that's something kids wear, Luan. That's gross. No, I mean I'm feel so good because you know. That's literally, Luan, that's a child's outfit. No, every time when we talk, you change your voice. Yes, because I'm copying your accent. That's No, what I it's do. because hey, smart. It's Yes, because you flirt with me as well. You try to be tough girl, but you're not tough girl. Logo depois, vários criadores grandes como o Não Adivinho, a Samira Supernova e o Johnny Beto trouxeram mais visibilidade pro caso. E aí, quando começa a sair da bolha, a história muda de nível. O Luan Oliveira chegou a gravar um story dizendo que o baú ia pagar caro pelas mentiras que estava inventando sobre ele, mas ele apagou logo depois. E isso já começa a virar um padrão dele, tá? Ele fala e apaga, sempre no calor do momento. Daí pra frente, o Johnny Beto, criador lá do Instagram, começou a fazer vídeos sobre o caso e deu bastante visibilidade para ele nas outras redes sociais para além do YouTube. Ou seja, o caso deixou de ser um vídeo e virou um caso mesmo. Desde então, o Luan começou a perder seguidores nas redes. Ele teve que privar os comentários nos vídeos dele do Instagram e fechou a conta dele também. Agora a conta dele é privada. Ou seja, a repercussão bateu ali, né? E bateu forte mesmo. Ele fez alguns vídeos de defesa dizendo que as pessoas estavam tentando usar ele para ganhar em hype, disse que nunca encontrou pessoalmente nenhuma menina com as quais ele interagiu e que era tudo invenção das pessoas. E essa virou a linha de defesa dele na internet. Vocês que assistem vídeos e não conseguem entender sobre marketing, esses caras usam meus vídeos para ganhar hype, porque eu sou o único do Brasil e do mundo visualizado no mundo inteiro. Eu faço os meus vídeos original. Eu não sou criador de fake como esses caras fazem na internet. Só que ele parece fazer essas declarações sempre no calor do momento, quando começa a ser pressionado, porque ele posta e apaga minutos depois. E isso, querendo ou não, levanta ainda mais dúvidas. A mais recente declaração dele foi nos últimos dias, e só o canal News Adivinho conseguiu registrar. Olha isso. É o seguinte, galera, essas pessoas ficam dizendo que eu estava conversando com pessoas mais novas na internet.
Galera, é o seguinte, essas conversas era apenas treinamento em inglês, a gente fazia também nos áudios, é claro. Mas aí a galera fica dizendo, você tá conversando com a pessoa. Eu bloqueei essas pessoas já faz 1 ano, porque essas pessoas armaram pra mim dizendo que eu tinha 18 anos. Aí o Luan já muda um pouco a versão da história que ele contou no mês passado, vocês lembram? Agora ele diz que foi a armação das meninas com quem ele falava. Ele disse que as pessoas fingiam que tinham mais de 18 anos e que ele, por achar que eram pessoas maiores de idade, conversava com elas. E ele continua se justificando. Ele diz que foi a armação e que apesar das conversas, ele estava ok com tudo porque ele nunca fez nada com elas pessoalmente. A mim gravando um vídeo para postar aí na rede social, mentindo ao meu respeito. Eu nunca toquei em ninguém mais jovem do que eu. Eu sou um homem de 37 anos, cara. Eu só namoro mulheres de 25 anos pra cima, beleza? Eu não tô envolvido com nada, beleza? E a proposta, elas moram na Inglaterra. E essa conversa foi há 1 ano. E ele apagou esse vídeo minutos depois. Se não fosse o News Adivinho, que também tá acompanhando esse caso, eu nem ia ter ficado sabendo disso, e provavelmente muita gente também não. E dentro dos seguidores do Luan, é curioso que tem muita gente que defende ele. Não é muito difícil encontrar comentários orientando o Luan a acionar os advogados dele, pegar os perfis que estão acusando ele e fazer esses perfis provarem o que estão falando, dizendo até que ele vai ganhar dinheiro com isso tudo. E o Luan diz que todo mundo vai pagar pelas mentiras contadas, tá? Eu só queria reforçar aqui um ponto muito importante. Tanto o Baú quanto os vídeos que eu vi do News Adivinho, do Não Adivinho mesmo e outros, não estão acusando o Luan de nada. O que essa galera e eu mesmo trouxemos foram conversas do próprio Luan em lives públicas do Luan e a reação das pessoas a essas conversas. Isso é muito diferente de inventar qualquer coisa. O próprio Luan, inclusive, admite que as conversas aconteceram. A defesa dele nunca foi negar, foi justificar. Recentemente tem uns babacas na internet falando mal de mim aí, dizendo que eu ando falando de menores. Cara, eu gravei um vídeo aleatoriamente, conversando em inglês com o pessoal lá fora, treinando inglês. Essas mulheres se ofereceram para conversar em inglês, a gente estava treinando inglês. E não dizendo pro pessoal que eu estava recitando as garotas de menor. Luan, você não pode conversar com garota de menor. Cara, a pessoa se ofereceu para me ensinar inglês e tal, e eu autorizei a pessoa a conversar na live. Mas infelizmente eu não sei quem gravou esse vídeo, levou esse vídeo ao ponto negativo, onde as pessoas acreditam que eu estava conversando com de menores. Eu gostaria que esses babacas da internet provassem que eu estou vendo pessoalmente esses de menor, eu conversando com esses de menor. Cara, foi só aquela live que eu fiz naquele dia, conversando, treinando em inglês. Então os babacas que não conseguem entender, levaram para o lado negativo. Então a gente está falando aqui de conteúdos que foram feitos por ele, publicados por ele e vistos por todo mundo. O conteúdo é legítimo. A discussão não é se aconteceu, é como aconteceu. E se isso é algo aceitável. Inclusive, durante essas lives, o próprio Luan, que agora disse que estava sendo enganado, já abordou o tema da idade dessas garotas. Luan, she's 14. No, she's 21. I'm not 21, I told you this. Okay, yeah, sure. Call me now. E aí eu te pergunto agora, pelos vídeos do Luan, ele foi mesmo enganado por elas e não sabia que elas eram menores de idade? Ou isso tá ficando difícil de sustentar? Me conta aqui nos comentários porque eu quero entender como vocês estão vendo isso. E antes de eu trazer pra você como andam os procedimentos de investigação do caso, eu queria trazer alguns materiais que o Johnny Beto divulgou recentemente. Ele teve acesso a conversas que o Luan teve com essas meninas porque elas mesmas divulgaram. I could make love with you, but unfortunately, you were shy. I don't know what's going on with you, so stop to say that I'm not a gay. By the way, if you were 18, I could date you. Esses conteúdos aí foram divulgados pelo Johnny Beto lá no Instagram. E veio com vários outros prints também. Não sei se o Luan já se manifestou sobre esses novos prints e gravações, mas se ele falou alguma coisa, ele apagou tão rápido que ninguém viu, ninguém registrou. O que de novo vira um padrão de comportamento dele. E realmente são meninas de outros países mesmo, como ele mesmo disse, mas eu vou reforçar um ponto importante aqui. Para a legislação, não é necessário que exista o contato físico para que esse tipo de interação
possa ser alvo de investigação. Interação online também pode ser analisada. E é isso que muita gente ainda parece não ter entendido, e é isso que está acontecendo agora, inclusive. Uma pessoa que segue o baú fez uma representação no Ministério Público do Maranhão, na 3ª Promotoria de Justiça Especializada de Bacabal, que é a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude. Eles analisaram a representação em uma velocidade muito grande, o que foi incrível, inclusive. A Promotoria de Justiça local acabou emitindo uma notificação informando que encaminhou toda a documentação para o Ministério Público Federal e também para a Polícia Federal para que a investigação aconteça em âmbito federal e não apenas local mais. A Promotoria da Infância e Juventude também encaminhou uma cópia de tudo para o Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude para reforçar a análise do caso e dar ainda mais suporte técnico para ele. Então, resumindo aqui de forma bem direta, o caso saiu da esfera local, que era no Maranhão, e foi para nível federal agora. Isso acontece porque envolve ambiente digital, envolve redes sociais e tem potencial de alcance muito mais amplo. E agora é isso, gente. Eu trouxe aqui já no meu primeiro vídeo que quem tem competência para julgar isso e investigar não é nenhum canal de YouTube, não é nenhum criador de conteúdos, não somos nós. E por isso ninguém aqui deu sentença ou acusou ele de algo. A gente trouxe vídeos, a gente assistiu, a gente comentou e a gente apontou que eram conteúdos desconfortáveis, porque são mesmo, né? Eu mesmo falei que eu não achava certo. Eu não achava ok um homem de quase 40 anos ter esse tipo de conversa com garotas de 14 e continuo não achando. Mas agora, a partir daqui, a gente precisa esperar. E é esperar para ver o que quem realmente investiga, quem realmente analisa e julga esse tipo de situação vai concluir de tudo isso. Se vão entender que tá tudo certo dentro da lei ou se isso pode gerar algum tipo de consequência. E nós vamos continuar acompanhando esse caso aqui no baú, tá bom? Sempre que tiver algum fato relevante, eu vou compartilhar com vocês aqui, porque já que eu trouxe o primeiro vídeo sobre esse caso, nada mais justo e ético da minha parte do que eu deixar vocês cientes do que vai dar essa história. Eu quero ler seu comentário aqui no vídeo para saber qual que é a sua opinião sobre esse caso, sobre esse status atual dessa investigação do Luan Oliveira no Ministério Público Federal. Baú! Se inscreve aqui, deixa seu like, dá hype no vídeo e logo mais tem mais conteúdos por aqui. Beijos e tchau, tchau.